Olá, meus amados, estamos de volta, hein? Estamos trabalhando a coesão e a coerência textual, né? Ontem nós já batemos um papo sobre coesão. Hoje, na aula anterior, demos continuidade e já estamos fazendo questões, tá bom? Quero todo mundo aí participativo, porque este conteúdo é de suma importância para quem precisa produzir um texto de excelência. Então, conto com a participação de vocês. Mandando um abraço aí para a galerinha de Floriano, Fronteiras, Inhuma, tá? Vamos aqui. Professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa. Conteúdo da aula de hoje, coesão. Na turma de 9º ano, ensino fundamental, canal Educação. E aí eu tenho uma série de questões do Enem, eu aproveitei por uma questão simples. Professor, mas aqui nós estamos no 9º ano. Sim, qual é o problema? Fazer uma questão que já esteve lá no Enem, envolvendo coesão textual. Qual o problema? Ah, professor, porque não, você já está capacitado a fazer qualquer questão em qualquer nível sobre o conteúdo coesão. Vamos ver? Vamos fazer o teste? Vamos lá. Seu nome define seu destino. Será? Seu nome define seu destino. Será? O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social. E, por isso, é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Abre aspas, porque aqui é a própria fala, né, do autor, né? É a própria fala. Aqui é um discurso de autoridade, eu diria. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. Está aí. É a fala dele. Discurso de autoridade. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual. Na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome. No casamento, quando a pessoa, adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Olha que legal aí. Vamos ler aqui o texto de novo? Vamos lá, bem rapidinho. O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social. E por isso é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio. Não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com o Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Da infância, quando se desenvolve a identidade sexual. Na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome. No casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Aqui são trechos de fala, né, do Francisco Martins. Por isso que as aspas estão colocadas aí. Beleza? Pô, bem, vamos lá. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. Verdade. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em.
o vocábulo nome, né? O vocábulo nome. O vocábulo nome. Seu nome define seu destino. É você que constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Você toma posse do nome que lhe foi dado. Não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o nome. Né? Ele fala aqui, ó, é retomado pelo pronome, né? É retomado pelo pronome. Onde é que eu tenho aí uma retomada do pronome? Não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o nome, turma. Então, você vai marcar a letra E. Letra E. Esse ele aqui, ó, retoma que palavra? Nome. Né? Você não vai ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o seu nome. Olha aí como é fácil. Ah, professor, isso aí apareceu no Enem. Apareceu. Olha o ano, olha o ano que apareceu. Vou mostrar o ano, ó. Olha o ano, olha aí o ano, olha. 2021. No ano passado. Meu Deus, professor. No Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, essa questão aí eu faria com tranquilidade. Né? Eu faria com tranquilidade. Ah, faria? Ah, pois pronto, nenenzinho. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Mais uma, né? Mais uma. INEP 2019, Enem, vestibular, PPL. Aí do PPL, né? As alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera a notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições em lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Texto altamente reflexivo, né? Você tem aí meninas na sala de aula que riem de tudo, riem por tudo. Mas um dia, as meninas que eram acostumadas a ter o riso estampado no rosto, todas sérias, porque uma delas estava ausente. Um crime. As crianças, as meninas, sérias, tornaram-se adultas. Olha que legal o texto, né? Apesar de colocar algo muito doloroso. Mas é interessante. CD Carlos Drummond de Andrade, essas meninas. Esse quezinho aqui é pronome relativo, né? Retomando as alegres meninas, né? As meninas que sempre estão rindo, né? Essas meninas. Por que nós usamos essas? Porque nós estamos nos referindo a um termo já expresso, que é as alegres meninas. Daí essas. O uniforme, esse as, ele retoma meninas, né? O uniforme despersonaliza as alegres meninas.
esse cada uma também se refere às meninas, cada uma das meninas, né? Cada uma as diferencia. O riso de cada uma delas diferencia as meninas. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Elas, hoje, aqui eu tenho uma zeugma do sujeito, né? Hoje, as alegres meninas estavam sérias. Tem uma zeugma, né? Era como se nunca mais elas, as meninas, voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. Bem, vamos ver aqui o que é que nos traz, né, de questão. A questão. No texto, há recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para quê? Vamos lá. No último parágrafo, voltando aqui. O jornal dera notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições em lugar ermo, a selvageria de um tempo que não deixa mais rir, as alegres meninas agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Muito bem. No último texto, no texto, existe a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para intensificar a ideia do súbito amadurecimento, indica a falta de identidade típica da adolescência, organizar a sequência temporal dos fatos narrados, complementar a descrição do acontecimento trágico ou expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. Olha aí, é uma questão, né, para você refletir. Ela é muito mais intelectiva do que propriamente, né, de conhecimento sobre a referenciação, porque nós já sabemos a quem se referencia, né? Muito bem, eu vou olhar o as lá no último parágrafo, né? As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres, de uma hora para outra, essas mulheres. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento, indicar a falta de identidade típica da adolescência. Letra B? Não. Organizar a sequência temporal dos fatos narrados. Organiza a sequência. Complementar a descrição do acontecimento trágico. Complementa. Ou expressar a banalidade. Não, turma. Olha aí a resposta, letra A. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. As alegres meninas, essas mulheres. Percebeu aí como é fácil? Muito interessante essa questão, belíssima, por sinal. Belíssima. Pois bem, vamos andar mais um pouco, porque agora eu vou deixar para vocês, tá? Chegou a hora de vocês fazerem. Tá aí, um textozinho. Slow food. Mais uma do Enem. Professor, agora é só questão do Enem pra gente. Olha aí que coisa linda. Vamos lá, rapaz. A favor da alimentação com prazer e da responsabilidade socioambiental. O slow food é um movimento que vai contra o ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas hoje. O ritmo fast food, que valoriza a rapidez e não a qualidade. Traduzido na alimentação, o fast food está nos produtos artificiais, que, apesar de práticos, são péssimos à saúde. Muito processados e muito distantes da sua natureza. Como os lanches cheios de gorduras,
os salgadinhos e biscoitos convencionais, etc, etc. Agora, vamos deixar de lado o fast e entender melhor o slow food. Slow food. Segundo esse movimento, o alimento deve ser bom, tão gostoso que merece ser saboreado com calma, fazendo de cada refeição uma pausa especial no dia. Limpo, bom à saúde do consumidor e dos produtores, sem prejudicar o meio ambiente nem os animais. Justo, produzido com transparência e honestidade social e, de preferência, de produtos locais. Deu para ver que o slow food traz muita coisa interessante para o nosso dia a dia. Ele quem? O slow food. Ele resgata valores tão importantes, mas que muitas vezes passam despercebidos. Não é à toa que ele, o slow food, está contagiando o mundo todo, inclusive o nosso país. Ele é bom, é limpo, justo. Pronto. O que é que vem de pergunta agora para a gente? INEP 2019, vestibular do PPL. PPL. Algumas palavras funcionam como marcadores textuais. Opa, muito bem. Atuando na organização dos textos e fazendo-os progredir. No segundo parágrafo desse texto, o marcador agora. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te perder. Você só me ensinou a te querer e eu vou querendo. Eita, Fernando Mendes. Pense, bonita a música. Beleza? Então, aí esse agora é um marcador temporal, hein, galerinha? É. Eu poderia até dizer que ele é um modalizador. Ele está falando no segundo parágrafo, né? Vamos ver o agora? Então, funciona como marcadores textuais, atuando na organização dos textos, fazendo-os progredir. Muito bem. Tá aqui, ó. Aqui, eu vou destacar aqui, tá? Aqui é a primeira parte, tá? Nessa primeira parte, ele vai fazer o seguinte, vou ler a primeira parte aí que está na cor azul. A favor da alimentação com prazer e da responsabilidade socioambiental, o slow food é um movimento que vai contra o ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas hoje. O ritmo fast food, que valoriza a rapidez e não a qualidade. Traduzido na alimentação, o fast food está nos produtos artificiais que, apesar de práticos, são péssimos à saúde. Muito processados e muito distantes da sua natureza. Como os lanches cheios de gorduras, os salgadinhos e biscoitos convencionais, uma bomba que alguém me pediu hoje aqui, né? Cheio de gordura, cheio de um bocado de baboseira. Aí, né? Aí vem o seguinte, ó. Agora, vamos deixar de lado o fast e entender melhor o slow food. Perceberam aí que vai dar uma trégua no fast e vai agora, né, começar o slow food a colocar o que é de importante na alimentação é a venda do produto, né, galerinha? Olha só, define o momento em que se realiza o fato descrito na frase, sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo. Ai, papai, a letra B é linda, hein? Eu acho a letra B muito arretada. Eu, Fernandinho, acho. Mas eu vou fazer o seguinte, né? Eu quero que você releia e vamos reler o texto. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso, 2 minutinhos, tá? E aí eu vou ler aqui as alternativas para você verificar qual delas vai ser a resposta adequada. Letra A, define o momento em que se realiza o fato descrito na frase. Letra B, sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo.
promove uma comparação que se dá entre dois elementos do texto, indica uma oposição que se verifica entre o trecho anterior e o seguinte, delimita o resultado de uma ação que foi apresentada no trecho anterior. Veja bem o que é que você vai responder. 2 minutinhos na tela, valendo para você fazer a leitura e verificar o agora. 2 minutos. Ok, turma. Agora, vamos deixar de lado o fast e entender melhor o slow food. Beleza? Qual foi a resposta que você marcou aí? Diga lá. Eu vou ficar aqui só na retaguarda, porque eu sei que você fez. Define o momento em que se realiza o fato descrito na frase. Sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo. Ou promove uma comparação. Ou indica uma oposição que se verifica entre o trecho anterior e o seguinte. Ou delimita o resultado. Não, turma, pelo amor de Deus, não. Olha a letra B como é linda. Inclusive, antes de eu deixar o tempo para vocês, eu disse assim, ó, achei a letra B linda. Lembram que eu falei isso? Né? Olha aí, ó. Floriano do Piauí. Floriano do Piauí. Raquel Meli Farias. E aí, Raquel? Está por aí, Raquel? Vai, Raquel, estou aguardando. Sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo. Né? Vinha se falando do fast, e mudou o foco. Né? Beleza? Fácil, não é não? Mais uma. Ah, professor, vai ser de 2010. Sim, meu amigo, olha. Se você pegar todas as edições de Enem, né, o estilo da prova não altera. Sabia disso? Muda não. Pode pegar qualquer edição do Enem aí. Vai ser o mesmo estilo. Olha só. Diante do número de óbitos provocados pela gripe H1N1, gripe suína no Brasil em 2009,
o ministro da Saúde fez um pronunciamento público na TV e no rádio. Seu objetivo era esclarecer a população e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento do retorno às aulas em agosto, para que se evitassem a aglomeração e a propagação do vírus, fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta pela correção gramatical. Seria correto o ministro ler em seu pronunciamento o seguinte trecho. Diante da gravidade da situação e do risco de que nos expomos, essa questão aqui, ela merece, sabe o quê? Uma paradinha para a gente observar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Cadê? Aqui. Que mais? Aqui. Tá? Olha, turma, quando você trabalha pronome relativo, que sempre vai ser um elemento de coesão, porque ele sempre vai retomar um termo antecedente, é necessário você observar a oração introduzida pelo pronome relativo. Verifique o verbo, porque o verbo ou nome presente nesta oração poderá exigir uma preposição. E, caso esse termo exija uma preposição, você deverá colocá-la antes do pronome relativo. Antes. Então, vamos ver aqui. Diante da gravidade da situação e do risco de que nos expomos. Turma, quem se expõe a alguma coisa, né? Quem se expõe a. Então, não cabe o dia aqui. Letra B. Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, certo? Há necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas para que se possam conter o avanço da epidemia. Para que se possam conter... Não, para que se possa, né, conter, né? Possa conter. Para que o avanço possa ser contido. Né? Como a coisa contida vai ser o avanço, então não é se possam. Na letra C, observa que na primeira situação da letra B, tá lindo, né? Aqui está lindo, tá legal. O problema é aqui, ó. Porque o sujeito é o avanço e o verbo deverá se flexionar para concordar com o sujeito. Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas para que se possa conter o avanço da epidemia. Eu gosto da letra C, hein? Vamos ver a letra D. Diante da gravidade da situação e do risco, os quais nos expomos, ó, turma, quem se expõe não se expõe a, então você vai botar um azinho junto do os, ficando aos quais, né? Letra E, diante da gravidade da situação e do risco com que nos expomos, não, turma, não é um a, não é? Então não vai usar esse com não, viu? Professor, então aí nessa questão, nós vamos ter como resposta que letra? Ora, mas rapaz, qual é a letra? Que eu não marquei nada de errado aí. Letra C, né não? Letra C, olha. Ai, papai. Hein? Lindinho, hein? Foi ou não foi lindo? Perceberam? Quem se expõe a alguma coisa lindo, turma. Lindo, né? O avanço possa ser contido, né? O avanço possa ser contido. Legal? Tudo lindo na letra C. Perfeito. Professor, quer dizer que nesse texto todo bonitão aí, nesse texto bonitão aqui, a gente tinha um problema.
Vamos ler aí. Vamos ler aí. Seu objetivo era esclarecer a população e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento do retorno às aulas em agosto, para que se evitassem a aglomeração de pessoas e a propagação. Né? Beleza, tá aí. Só foi reescrito, né? Pronto. Reescritura textual. Próxima questão. De novo, prof. Questão do Enem. Você tá aqui, meu filho. Pegue da minha mão. Vamos lá, vamos juntos. Segure da minha mão e me acompanhe. Venha comigo. Quando Rubem Braga não tinha assunto, ele abria a janela e encontrava um. Quando não encontrava, dava no mesmo. Ele abria a janela, olhava o mundo e comunicava que não havia assunto. Fazia isso com tanto engenho e arte que também dava no mesmo. A crônica estava feita. Não tenho nenhum engenho, nem a arte de Rubem, mas tenho uma varanda aberta sobre a lagoa. Posso não ver melhor, mas vejo mais. Nelson Rodrigues não tinha problemas. Quando não havia assunto, ele inventava. Uma tarde, estacionei ilegalmente o Cinca Chambord na calçada do jornal. Ele estava com o papel na máquina e, provisoriamente, sem assunto, inventou que eu descia de um reluzente Rolls Royce com uma loura suspeita, mas equivalente à suntuosidade do carro. Um guarda nos deteve. Eu tentei subornar a autoridade com dinheiro. O guarda não aceitou o dinheiro, preferiu a loura. Eu fiquei sem a multa e sem a mulher. Nelson não ficou sem assunto. Olha que coisa linda. Ai, papai. Vá, meu filho, oferecer dinheiro hoje para um policial, você vai preso na mesma hora. Preso, meu amigo. Se você estiver errado numa blitz aí, não fique no cantinho ali, não. Pai, toma aqui. Não, vá, ofereça. Ordem de prisão na mesma hora. Entendeu? Nesse dia aí, meu amigo, ele disse, não, eu não quero dinheiro não, eu quero é a loura. Rapaz, o cara perdeu a loura pro policial. É isso aí. Muito bom, né, não, o texto? Legal. O autor lançou mão de recursos linguísticos que o auxiliaram na retomada de informações dadas sem repetir textualmente uma referência. Esses recursos pertencem ao uso da língua e ganham sentido nas práticas de linguagem. É o que acontece com os usos do pronome ele, destacados no texto. Com essa estratégia, o autor conseguiu fazer o quê? Ora, turma, aí é uma questão de coesão referencial anafórica, né? Você substitui um termo antecedente por um pronome pessoal. Então, ó, ele quis confundir o leitor, que fica sem saber quando o texto se refere a um ou a outro cronista. Meu Deus, claro que não, né, turma? Comparar Rubem Braga com Nelson Rodrigues, dando preferência ao primeiro. Referir-se a Rubem Braga e a Nelson Rodrigues, usando igual recurso de articulação textual. Rapaz, olha que letra linda. Olha que letra linda, turma. E a letra D? Sugerir que os dois autores escrevem crônicas sobre assuntos semelhantes. Produzir um texto obscuro, cujas ambiguidades impedem a compreensão do leitor. Tem nada de ambiguidade. Cada um retomando o seu termo, né? Por bem. Não erre não, marque bem aí. Marque aí, igual recurso utilizado. Letra C. Perfeito? Perfeito. Lindo. Maravilhindo. Maravilhindo. Bora, turma. Vamos lá. Agora é você. Professor, de novo. Meu filho,
O que foi que eu falei para você, hein? Eu falei que você estava apto a responder a qualquer questão de Enem, qualquer uma. Professor, eu estou no 9º ano do ensino fundamental, e daí? Vamos lá. Reciclar é só parte da solução. O lixo é um grande problema de sustentabilidade. Literalmente, todos os anos, cada brasileiro produz 385 quilos de resíduos. Dá 61 milhões de toneladas no total. O certo seria tentar diminuir ao máximo essa quantidade de lixo. Ou seja, em vez de ter objetos recicláveis, o ideal seria produzir sempre objetos reutilizáveis, o que diminui os resíduos. Mas, enquanto isso não acontece, temos que nos contentar com a reciclagem. E é aí que vem um detalhe perigoso. Reciclar o lixo também polui o ambiente e gasta energia. Reciclar vidro, por exemplo, é 15% mais caro do que produzi-lo a partir de matérias-primas virgens. Afinal, é feito basicamente de areia, soda e calcário, que são abundantes na natureza. Então, nenhuma empresa tem interesse em reciclá-lo. Já o alumínio é um super negócio, porque economiza muita energia. Ah, professor, tem umas palavras destacadas aí. Rapaz, tem o ou seja, né, que vai introduzir aí uma explicação. O mas, que vai introduzir uma ideia contrária ao que foi exposto antes, né? O também vai nos dar uma ideia de soma, né? Soma, adição. E o então vai fechar, vai concluir. Bem, dei umas dicas para vocês aí, né? Agora, olha só a questão. O emprego adequado dos elementos de coesão contribui para a construção de um texto argumentativo e para que os objetivos pretendidos pelo autor possam ser alcançados. A análise desses elementos do texto mostra que o conectivo... Bem, 2 minutos vocês terão para analisar a questão. Estou contando aqui. 2 minutos na tela valendo.
Ok. E aí, galerinha? Vamos ver aí, ó. Ou seja, introduz um esclarecimento sobre a diminuição da quantidade de lixo. Mas instaura justificativas? Não. Também antecede o argumento a favor da reciclagem? Gente. Afinal, retomam uma finalidade para uso de matérias-primas? Finalidade não, é conclusão, né? Afinal, o que ela pensa em pensar me desprezando? Então, reforça a ideia de escassez. Gente, marca a letra A, marca a letra A. Introduz um esclarecimento sobre a diminuição da quantidade de lixo. Eu até falei, explica, né? Explica, esclarece. Tranquilo? Tranquilo, hein? Professor, eu não sabia que trabalhar coesão, né, me deixaria assim com uma paz interior na hora de resolver uma questão. Vamos ver aqui esse texto aqui. Né? Observe, texto com imagem, tomem cuidado, porque a imagem fala, viu? Fique tranquila, seu filho está na TV Cultura. A TV que faz bem. Veja aqui, ó, que nós estamos aqui com um elemento, outro aqui, né? Aqui aparentemente é uma poltrona, né? Estão sentados aí na poltrona. Estão aqui a TV que faz bem. E aqui um texto de linguagem verbal. Fique tranquila. Mamãe, fique tranquila. Seu filho está na TV Cultura. Questão, mais uma vez, de onde? Enem, INEP, 2014. Botei foi de forma proposital, para você nem pensar, né, que não pode responder a uma questão do Enem. Essa propaganda visa convencer as mães de que o canal de televisão é adequado aos seus filhos. Para tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas. Letra A. Manipulação ao detalhar os programas infantis que compõem a grande emissora? Seria a letra B uma persuasão ao evidenciar as características da programação dirigida ao público infantil? Intimidação? Ao dirigir-se diretamente às mães para chamá-las à reflexão? Comoção, ao tranquilizar as mães sobre a qualidade dos programas da emissora? Ou uma comparação ao elencar os serviços oferecidos por outras emissoras ao público infantil? Bem, vamos destacar aqui umas palavrinhas que são fundamentais. Manipulação, persuasão, intimidação, comoção e comparação. O que é que vocês acham? Porque se é uma propaganda, ela visa convencer, né? Ela visa convencer as mães, tá? De que o canal de televisão é adequado aos seus filhos. E, para tanto, o que foi que o locutor fez? O locutor dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas. E qual é a estratégia argumentativa empregada aí? É manipulação? É intimidação? Ó, turma, só pela palavra destacada aí, eu já consigo eliminar a letra A, a letra C, a letra D de dado e a letra E, eu elimino. Fique tranquila. Veja aí que o verbo se encontra na forma de imperativo. E o imperativo, ele exprime ordem, pedido, apelo, né? Um apelo, uma ordem, um pedido. Não tenta mudar o comportamento do receptor perante o argumento utilizado, né? Então, vai haver a persuasão, indubitavelmente vai haver a persuasão. Não é não? Olha aí, letra B. Eita, professor, que linda.
Professor, é muito lindo, professor. A gente fica com medo dessas questões aí, mas eu acho que elas são muito mais fáceis do que aquelas primeiras que nós fizemos. Né? São muito mais fáceis. Eu acho. Viu, prof? Pronto. Vou para a próxima. Professor, de novo, mais uma. Agora é de 2016. Viram que eu já peguei de 2010, 2011, 2012, 14, 16, 2021. Aí. A palavra e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. Como é que é? A palavra e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. A publicidade se vale deste recurso linguístico imagético como seu principal instrumento. Vende a ficção como o real, o normal como algo fantástico, transforma um carro em um símbolo de prestígio social, uma cerveja em uma loira bonita e um cidadão comum no astro ou estrela, bastando tão somente utilizar o produto ou serviço divulgado. Assim, fazer o banal torna-se o ideal. Assim, fazer o banal tornar-se o ideal é tarefa ordinária da linguagem publicitária. Quem acompanha texto publicitário sabe que tudo que está escrito aí é verdade. Né? A palavra e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. Né? A gente pode transformar bem aqui o professor Fernando no melhor ou no pior. É possível fazer isso, né, por meio de publicidade. É possível. Então, muito cuidado com o texto publicitário, que às vezes ele induz você a algo que não é verdadeiro. Né? Tem que tomar cuidado. Pois bem, isso aí é o que o texto está falando. Alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto. Nesse texto, o vocábulo assim, lá na linha 9, tem a função de quê? Ora, assim, logo, né? Afinal, esse assim, ele tem um valor de conclusão, né? É contrariar? Não. É sintetizar? Tem a ver a letra B. Acrescentar um novo argumento, introduzir uma explicação ou apresentar uma analogia? Ah, turminha, sintetizar as informações anteriores, né? Quando você faz o fechamento do texto, né, você coloca o elemento conclusivo lá, o assim é conclusivo. Próxima. Sobre a coerência textual é incorreto. Ele quer que você assinale o que é incorreto. Sobre a incoerência, sobre a coerência textual. Eu nem vou fazer a leitura, vou deixar vocês lerem aí. Vou disponibilizar mais 2 minutinhos aí, para vocês fazerem a leitura. Aí eu volto, já faço os comentários devidos e possivelmente esta vai ser a nossa última questão, tá bom? Na tela, 2 minutinhos, valendo.
Ok. E aí, turminha, hein? Olha, vamos lá. O que é incorreto sobre a coerência, hein? A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias, próprio daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos do texto e a articulação das ideias. Linda a letra A. Mas ele quer o que é incorreto, viu? A letra A está linda, perfeita. Letra B. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição do significado. O leitor? O leitor é responsável pela constituição dos significados do texto? Meu Deus, essa letra B é do doido, não é, turma? Eu só vou confirmar as outras, tá? Letra C. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Beleza, lindo. Letra D. A não contradição, a não tautologia e o princípio da relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. Lindo que está na letra D. Letra E. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos. Elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto, sem apresentar relação direta com a semântica textual. Dispensa. Dispensa o uso adequado? Não. Eu tenho dois problemas aí. A letra B, por serem os sentidos elementos subjetivos, nós podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada. Não pode, pois o leitor é o responsável pela... Ah, tá certo. Tá certo. Então a resposta vai ser a letra E. Letra E. Perfeito. Tá? Eu vou fechar a aula por aqui. Foi maravilhoso esse nosso encontro. Ontem começamos coesão. Hoje fechamos a coesão junto com a coerência. E eu posso confirmar que todos vocês tiveram um aprendizado bem interessante sobre o assunto abordado. Fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!